dia, pessoal. Vamos dar início ao sexto ano, dando seguimento, falando sobre a gravura. Vamos conversar um pouco falando sobre a gravura, que está no livro de vocês, no capítulo 3. Vai estar falando um pouco sobre a gravura. E a nossa aula hoje vou estar comentando um pouco sobre a gravura, e as técnicas dentro da gravura, tá? Então, a gravura é uma técnica artística na qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz. Então, quando está falando sobre matriz, nós estamos falando sobre o suporte na qual o desenho é feito o desenho. Esse suporte é entintado e a imagem impressa no papel. Então nós temos aqui, assim como o desenho, a gente precisa de um papel. Esse papel é o suporte para nós fazermos o desenho. Então, toda vez que for fazer um desenho, uma pintura também, o nosso suporte para fazer essa pintura também é uma tela, tá? Então quando a gente fala suporte e matriz na gravação, na gravura, é a mesma coisa. Então, suporte para um desenho, matriz para fazer um desenho, papel, matriz para fazer uma pintura, suporte para fazer uma pintura, tela, tá? Então, na gravura, nós temos como suporte a madeira, tá? As gravuras têm um valor artístico por serem totalmente originais e realizadas artesanalmente, manualmente, e hoje em dia é muito utilizado. Foram realizadas por grandes artistas desde o final do século XV. O material da matriz é o que classifica. Todo material é o que classifica qual o nome da técnica que é utilizada também, sua matriz, tá? Então nós temos aqui tipos de matriz. Então a gravura ela foi feita lá no século XV, 1500 mais ou menos, lá no Renascimento. Essa técnica da gravura já foi utilizada, que foi a gravura em metal, que foi utilizada pelo Albert Dürer. Eu vou estar colocando esse artista no final do vídeo. Então, ela foi utilizada lá no século XV. Não é uma técnica utilizada atualmente. Ela já foi utilizada lá atrás por Albert Dürer. E ele fazia essa gravação em um metal. Aqui nós classificamos os tipos de matriz ou tipos de gravura. Primeiro, xilogravura, que é a gravação na madeira. Então nós temos aqui a xilogravura, a gravação na madeira. Então, para fazer todo esse processo, a xilogravura é a técnica mais antiga para produzir gravura e seus princípios são simples. Então, todo o procedimento para fazer a gravura, a xilogravura. Então, primeiro passo, a gente escolhemos o desenho e fazemos o desenho na superfície da madeira, com lápis mesmo. Então nós fazemos os traços com lápis. No segundo momento, utilizamos as goivas, que são esses materiais para fazer o recorte no desenho, nas linhas que foram tracejadas a lápis. Então, primeiro momento, desenho. Segundo momento, nós viemos com a xilogravura. Nós viemos com as goivas, fazemos o recorte na madeira. Para isso é utilizada muito a madeira MDF, que é a madeira mais macia, tá? É a madeira mais fina e a madeira mais macia. Então a gente consegue, a partir das goivas, fazer o recorte, o desenho em cima
do primeiro passo, que é o desenho a lápis que nós fizemos. E o terceiro momento, com os desenhos já feitos na madeira, a gente o nome utilizado é chamado de impressão, como se fosse um carimbo. Então a gente vem com um rolo de tinta, passamos na primeira superfície da tinta e no segundo momento viemos com um papel por cima, pressionando e depois retirando essa imagem. Daí que se dá o nome de gravura, que é a mesma coisa como se fosse a impressão. Então, a partir dessa madeira eu consigo tirar várias cópias de várias cores. Se eu quiser usar o preto ou qualquer outra cor, venho em cima da imagem da gravura desenhada na madeira, passo a tinta, pressiono o papel em cima, deixo por uns 5 minutos e retiro, e está pronto a sua xilogravura. Nossa! Então é uma técnica, os princípios são bem mais simples, por isso que até hoje ela é utilizada. Então nós temos essa xilogravura, que ela é muito utilizada aqui no Brasil, é muito utilizada na região Nordeste, no Nordeste, que eles trabalhavam no princípio lá no Nordeste com a literatura de cordel, então era utilizada a técnica da xilogravura nessas literaturas, na capa de livros da literatura do cordel, tá? Então nós temos aqui alguns artistas, como Samico, Gilvan Samico, J. Borges e o Oswald Gold, que é o artista do modernismo brasileiro, tá? No capítulo de vocês do livro, vocês vão estudar um pouco também, vamos falar um pouco sobre os tipos de brincadeiras, as brincadeiras infantis que foram retratadas por artistas. Caminhando agora para um outro tema, alguns artistas do movimento, alguns artistas e pintores retratavam as brincadeiras infantis. Um deles Peter Bruegel, que é um artista europeu, mas levando agora para um artista nacional daqui do Brasil, nós temos o Cândido Portinari. Então tem algumas atividades dentro do livro de vocês que eu pedi, que fica na página 17 e 18, é a atividade do livro de vocês. Vai estar falando não só sobre a gravura, mas também sobre esses pintores que retratavam esses jogos e brincadeiras infantis, tanto o Cândido Portinari quanto o Peter Bruegel, tá? E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.